Então hoje a gente vai conversar sobre como ser fluente em inglês. E quando a gente fala em fluência, eu falo de ler, escrever, ouvir e falar. Então vamos começar. A primeira coisa, antes de você ser fluente, é aprender a base da língua. Então, é aprender as principais palavras, as construções, os verbos. Então, aquela base mesmo da língua. E isso, eu acho que o ideal é aprender no Duolingo. Então, o Duolingo, ele te dá de uma forma, assim, bem gamificada, que parece um videogame, que você quer ganhar, que você quer competir. E aí, competir consigo mesmo, às vezes competir com os amigos que estão também lá. E ele é sensacional. Ele dá pontos, por exemplo, quando você faz as lições, e quanto mais lições, mais pontos. E lá tem uma contagem de dias que você está fazendo. Então, quando você passa assim meses sem parar de fazer, é sensacional. Aparece lá o número de dias que você está praticando sem parar. E aí, como que funciona? O Duolingo, ele vai ter uma árvore, e uma árvore para cada língua. E nessa árvore, você vai evoluindo nas coisas que você vai aprendendo. E sempre a ideia vai ser manter dourado o que você já viu. Então, para aquilo ficar sempre bem repetido na sua memória, bem fixado. Então, o erro de muita gente no Duolingo é querer terminar a árvore muito rápido e dar mais importância em passar para a próxima lição do que em manter tudo que você já viu dourado. Vamos pensar que o mais importante é aprender direito o que você já viu, então é manter isso na memória. E tanto que leva muito menos tempo para manter na memória do que para aprender coisas novas. Então a gente vai tendo esse trabalho de manter na memória o que você já viu e continuar aprendendo as lições novas. E aí o Duolingo vai ter duas formas de você fazer. Então você pode fazer no site computador ou no aplicativo de celular. E aí o site computador é muito melhor, porque lá você vai trabalhar muito mais. Então, por exemplo, tem exercícios de reconhecimento e exercícios de recordação. Uma coisa é ele perguntar qual das palavras abaixo é maçã. E lá ter apple, melon e lime. E aí você tem que escolher apple. Já o exercício de recordação é ele perguntar para você como se escreve a palavra maçã em inglês. E aí você tem que escrever. Então o exercício de recordação é muito mais difícil e é muito mais útil, porque assim você treina de verdade. Então no seu estudo diário, use o site do computador, porque você vai evoluir mais. Ele também tem desafios de velocidade, então você pode ir bem rápido assim na sua lição e se você acertar você ganha mais tempo, se você errar você perde tempo e quando você consegue terminar essas lições mais rápido, você ainda ganha o dobro dos pontos e é muito legal ganhar pontos. E assim, outra coisa legal é que quando você coloca alguma resposta e você fica na dúvida, por que essa resposta não é aceita ou por que é dessa outra forma, lá tem um tirar dúvidas assim sobre a resposta, um fórum, na verdade, sobre aquilo. E tem vários comentários, então, de pessoas nativas mesmo, que falam por que isso funciona ou por que não funciona. Então, quando você quer aprender sozinho, você tem que usar o método desses que te permite isso, que te permite aprender sozinho, que é o Duolingo. Mas assim, o que vai acontecer com o tempo? Para você ser fluente mesmo, só o Duolingo não vai bastar. Então, você tem aquelas 4 coisas da fluência. Então, ler, escrever, ouvir e falar. O Duolingo vai trabalhar bem em ler e escrever. E ouvir um pouquinho, de certa forma. Mas nem se compara quando você pensa em ouvir, por exemplo, um diálogo de pessoas nativas e você entrar naquela conversa falando. Então, ele é mais assim a base, ele é assim o alicerce mesmo do seu conhecimento, mas você precisa de outra coisa para ser fluente mesmo, só o Duolingo não vai bastar. E aí que entra a segunda fase, que eu vou falar para vocês. E o melhor método que eu achei para aprender línguas, que é o que eu uso hoje para francês, é o Lingoda. Então lá você une tudo, você une falar com nativos, você une estudar gramática, você une vocabulário novo. Então é tudo que você precisa para realmente ser fluente. E isso não só em assuntos que você quer falar, então em vários assuntos. Porque um erro comum que acontece quando você faz conversas em aplicativos de conversação com nativos é que você só fala das coisas que você quer falar. Então você só fala de série, de filme e deixa de falar de outros temas que podem ser úteis no futuro. Então se você, por exemplo, quiser trabalhar
falando inglês. Você vai precisar de outro vocabulário que você não vai ter, provavelmente, só batendo papo ali casualmente. E dentro desse estudo estruturado no Lingoda, por exemplo, é preciso também ter imersão. E o que eu quero dizer imersão? É você ler inglês, você escutar inglês. Tudo que você puder fazer em inglês é melhor. Então, se tem um livro da sua faculdade, leia em inglês. Se tem um livro que você quer ler por prazer, por qualquer coisa, veja em inglês. Escute os livros no Audible em inglês. Você pode escutar podcast, você pode assistir vídeos no YouTube. Então, tenta se rodear por inglês. E isso vai fazer com que você esteja imerso mesmo na língua. E às vezes eu lembro que teve fases na minha vida que eu falava muito mais inglês. Na verdade, eu escutava muito mais inglês do que falava português. Porque assim, eu falava português rápido com um ou outro amigo, ia no mercado, dava bom dia e depois voltava para casa escutando podcast, vendo vídeo no YouTube, assistindo série, lendo livros em inglês. Então, foi um momento que moldou, assim, que me fez ficar muito mais fluente. E claro que depois de um tempo, quando você fica muito imerso em inglês, isso vai se transferir para a fluência também, para você ser capaz de falar, porque você já escutou tanto, você já escutou tantos diálogos, aquilo tá tão fresco que você é capaz de falar mesmo. Então é até um caso, se você não pode pagar um curso como o Lingoda, ou algum curso de conversação, tente fazer essa imersão em inglês. E isso muitas vezes pode ser suficiente. Então eu conheço pessoas que nunca fizeram nenhum curso, mas falam muito bem. Então às vezes é até o meu caso. Então eu fiz cursos assim bem do básico de inglês, mas nunca mais fiz curso nenhum. Então foi só assistir 10 temporadas de Friends, escutar podcasts, ler livros, escutar livros e depois, claro, viajar também, que ajudou bastante. Então, essa é a ideia para aprender inglês. E quando você começa, você acha assim que é um negócio que é tão distante, que é tão difícil, mas não. Você pode colocar metas e ver em um horizonte mais próximo. Então, por exemplo, pensar assim, 1 ano eu vou falar direito. E aí você pensa, não, 3 meses de Duolingo e 9 meses depois de um curso intensivo no Lingoda, por exemplo. E a diferença de um curso como o Lingoda para uma escola tradicional é que no Lingoda você fala com nativos, às vezes é um pessoal da Austrália, às vezes da Escócia, às vezes dos Estados Unidos. Então toda hora tem um sotaque diferente, são pessoas diferentes, então são conversas diferentes e você não se acostuma com nenhum deles. Já na escola tradicional é sempre aquele mesmo professor que você já entende que é tudo claro, e tem aqueles colegas que são sempre os mesmos, que não tem nenhuma conversa assim muito diferente. Então, eu acho que não tem nem comparação. E a gente tá nessa época agora que você não precisa mais seguir esse tipo de escola. Então, não é mais a única opção. Então, antes você não tinha sites assim para conversar com pessoas de todo mundo. Mas agora você tem. E é uma experiência muito rica, sabe? E aí, tanto pelos professores de vários lugares do mundo, quanto também pelos alunos. Então, você conhece pessoas que, tudo bem, estão no mesmo nível de compreensão que você, mas você tem um diálogo muito bom. Porque às vezes é uma coisa que acontece quando você viaja. Então, você viaja e pensa que você só vai falar com a pessoa nativa, mas às vezes você tá num hostel e você fala com uma pessoa que não é nativa, que fala um inglês meio mais ou menos igual ao seu. Então você já começa falando nesse site. E, enfim, eu achei uma experiência incrível e por isso que eu decidi compartilhar aqui o Lingoda, que é um site que as pessoas não conhecem tanto, então não é muito conhecido aqui no Brasil. E aí eu vou deixar os links aí embaixo, que se você fizer Lingoda com os links, eu ganho aulas de graça. Então você me ajuda a ficar mais fluente em francês. Obrigada! Então foram esses os 2 passos para aprender inglês. Então primeiro o Duolingo e o segundo o estudo estruturado no Lingoda. E nesses 2 você também tenta fazer a imersão. Então ler o máximo possível em inglês, escutar podcast, ver vídeos, assistir série com legenda em inglês. Isso também é muito bom. E assim, ter paciência, porque também não é do dia para a noite, leva um certo tempo. Mas quanto mais você consegue se imergir na língua, mais rápido você alcança a fluência. Isso, assim, é certeza. Isso é o que acontece mesmo. Então é isso por hoje. Eu espero que você fique fluente em inglês.
E a gente se vê aqui no próximo vídeo, mas antes, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E principalmente se essa habilidade puder ser feita em inglês, se você puder conversar com outras pessoas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!